Glória a Deus. Que manhã preciosa que estamos tendo. E hoje também celebrando até o Dia dos Pais. Tem muitos pais que estão com o privilégio de hoje, no Dia dos Pais, poder apresentar os seus filhos ao Senhor. Nós temos um total de 10 crianças hoje para serem apresentadas. Então nós vamos fazer homens e mulheres de uma vez, né? Não vamos separar hoje. E eu vou chamar o nome das crianças e os pais já podem estar vindo então, para que nós possamos apresentar essas crianças ao Senhor. Quero já nesse momento chamar os pastores para que subam e nós estaremos então orando e consagrando essas crianças ao Senhor. E à medida que eu vou chamando aqui, a igreja vai aplaudindo, amém? Nós queremos que a Aimee venha para ser apresentada ao Senhor. Glória a Deus. A Andriele, a Ana Clara, o Arthur Nunes, Cecília Moraes, Davi Costa de Oliveira, o Heitor e a Esther Neves, Lauren Marques, Lorena Maitê, o Pedro Carneiro, Pietro Vicente, Samuel da Costa e a Sophie Abdanur Subirá Ubal. Venham para que sejam apresentadas ao Senhor. Glória a Deus. Olha só, glória a Deus. Olha que bênção. Pode ficar. Vamos. Deus, que lindo, queridos. É muito importante eu lembrar aos pais que essa é uma prática bíblica. O próprio Senhor Jesus foi apresentado. E no 8º dia, no momento da apresentação ao sacerdote e ao Senhor, era dado o nome, era dada identidade. Então, na Bíblia mostra o quanto que é importante esse momento. Agora é importante entender que não são os pastores que consagram, são os pais que consagram. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. A partir do momento que são herança do Senhor, Deus está nos dando. E o que a gente está dizendo para Deus num momento como esse? Deus, o Senhor nos deu, mas nós entregamos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus cuida muito melhor do que nós. O que nós queremos ser é pais que são mais parecidos com Jesus, e a gente quer cuidar dos nossos filhos como Deus cuida, mas nós sabemos que Ele cuida melhor do que nós. A verdade é que Deus tem um propósito para cada uma dessas crianças. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e nós queremos consagrar ao Senhor e entregar ao Senhor. É muito importante, pai e mãe, o que vocês irão liberar sobre os filhos nesse momento. É um momento especial de apresentação, de consagração. E eu posso dizer que é um momento profético na vida de cada criança. O que vocês vão liberar como pais nesse momento sobre eles vai definir o futuro deles. O reino espiritual, ele funciona pela palavra que nós liberamos. É muito importante, pai e mãe, nesse momento, liberarem sobre os filhos palavras de bênção, de vida, que eles crescerão cheios do Espírito Santo, tendo experiências com Deus, cumprirão o propósito. Sabe, nesse momento, seja um pai, uma mãe que são como profetas para a vida dos seus filhos, e que os filhos encontrem em vocês a referência de homem e mulher de Deus, homem e mulher cheios do Espírito Santo, porque sendo assim, nós teremos exemplo para que eles também desejem continuar caminhando no caminho do Senhor. Amém? Eu peço que a igreja estenda as mãos para cá nesse momento. Eu quero que não somente você também, igreja, que não somente você estenda as suas mãos, mas eu quero que a igreja também libere bênção sobre essas crianças. Esse é um momento especial no reino espiritual. E eu tenho certeza que nós teremos crianças
bem cedo, tendo experiências com o Espírito Santo. Vamos orar e vamos consagrar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Oramos nesse momento, Pai, e consagramos essas crianças a Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, para que elas sejam consagradas ao Senhor. Nós oramos, Pai, para que bem cedo elas tenham experiências com o Teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos alegria, nós declaramos, Pai, elas sendo conduzidas no Teu caminho. Oramos, Pai, para que o temor do Senhor invada o coração de cada criança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Profetizamos, Pai, que elas não se desviarão, nem para a direita, nem para a esquerda. Declaramos, Pai, elas tendo experiências com o Teu Espírito, sendo cheias do Espírito. Declaramos, Pai, que essas crianças crescerão no nosso meio, serão a alegria da igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos algo novo sobre elas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nessa hora, Pai, também oramos pelos pais, para que os pais, Senhor, tenham sabedoria, discernimento para conduzi-las no Teu caminho. Oramos, Pai, para que os pais, em nome do Senhor Jesus, também tenham experiências contigo, ao ponto que eles serão uma inspiração, Pai, para essas crianças. É isso que nós te pedimos. Dá sabedoria, Pai, aos pais. Em um mundo, Pai, com tantas dificuldades, nós dizemos, os nossos filhos são do Senhor. Nós profetizamos nesse momento, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Consagramos a Ti, Pai, essas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, gente. Aleluia. Aleluia. Queridos, glória a Deus. Queridos, eu pedi para que os pastores ficassem aqui. Sei que tivemos um momento tão especial, tão precioso agora, mas também precisamos nos unir em oração para algo que é bem importante, né, no dia de hoje. Nós estamos como igreja, né, passando por uma situação difícil com o nosso pastor Genilton. Nós queremos comunicar à igreja. O pastor Genilton, ele nos últimos dias descobriu um linfoma e ele terá que passar por quimioterapia na próxima semana. O pastor Genilton já está com um catéter aqui no braço direito. Algumas pessoas, né, estavam percebendo o quanto de exames e de coisas que ele estava fazendo. Por que nós não comunicamos à igreja antes? Exatamente porque não tinha ele está aí há 70 dias buscando essa resposta para saber exatamente o que está acontecendo. Mas nessa semana nós tivemos a certeza do que estava acontecendo. E nesse momento nós precisamos orar pelo pastor Genilton. O pastor Genilton sempre esteve cuidando da igreja, né, sempre cuidando ali na Vila Bela, com tanto coração, com tanta paixão. Mas nesse é um momento que agora eles precisam ser cuidados, amém? E nós como igreja, nós vamos cuidar deles, amém? Vamos cuidar do Zenilton, vamos cuidar da Fran, vamos cuidar do Joãozinho. Esse processo de quimioterapia é um processo que precisa ter muito cuidado no que diz respeito, né, a parte da imunidade, fugiu a palavra aqui, a parte da imunidade. Então, terão dias que o Zenilton pode estar conosco aqui, mas os dias que ele precisa se cuidar por causa da imunidade, ele não estará, né? Mas o que nós queremos é um tempo dele cuidar agora de si mesmo, né? E nós temos certeza que vai dar tudo certo.
Mas eu quero que toda a igreja fique em pé nesse momento. Nós vamos orar pelo pastor Genilton, que vai começar essa quimioterapia essa semana. E nós cremos que Deus tem o poder de sarar. Sarar antes da quimioterapia, sarar durante a quimioterapia. Nós continuamos crendo num Deus que opera milagres. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença nessa hora. Oramos pelo Genilton, Pai. Unimos a nossa fé e cremos, Pai, no Teu poder. Cremos, Pai, que o Senhor continua andando por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos. E nesse momento, Pai, nós dizemos, o Senhor tocando, Pai, no interior do Genilton nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que o Senhor pode curar de diversas maneiras. O Senhor pode curar instantaneamente nesse momento de oração. O Senhor pode curar através do tratamento. Senhor, o Senhor pode fazer da maneira como o Senhor quiser. E o que nós dizemos, Pai, nessa hora, cumpra o Teu propósito, cumpra o Teu querer, Tu és tão bom, e sabemos, Pai, que nesse momento de dificuldade, o Senhor continua operando. Oramos, Pai, pelo Joãozinho, oramos pela Fran, Pai, nós nos unimos nesse momento e cremos, Pai, no Teu poder e no Teu cuidado. Oramos, Pai, pelo Zenilton e dizemos, seja curado, em nome do Senhor Jesus, amém. Pessoal, pode se sentar. O que é importante nesse processo? Por que estamos avisando a igreja? Primeiro, para entrarmos em oração, mas por causa da questão da imunidade, eles não vão poder receber visitas depois, durante o tratamento, né? Então, não se preocupe que a gente vai estar comunicando a igreja sempre que nós tivermos notícias. E o que nós esperamos nesse momento? Vamos nos unir em oração, crendo que Deus tem todo o poder e Deus vai fazer. Amém, meus queridos? Glória a Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Queridos, quero trazer uma palavra ao seu coração. Abra comigo no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. A partir do versículo 20. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Queridos, que texto maravilhoso esse da palavra do Senhor Jesus. Precisamos entender que João capítulo 12 é exatamente a transição
desse Senhor Jesus que ia fazendo milagres, que ele muitas vezes ia tocando as multidões, e agora em João capítulo 12 ele mostra o seu propósito. Ele mostra para que ele veio. Ele começa João capítulo 12 lá na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Ele é ungido por Maria e depois ele sobe no jumentinho e ele entra em Jerusalém. E esse momento então determina a próxima estação do ministério de Jesus, aonde ele está dizendo para que veio, dizendo que vai morrer em uma cruz, dizendo que vai julgar o mundo e o príncipe desse mundo, dizendo que agora, mostrando para todos, eu tenho um propósito. Eu vou me entregar. Eu morrerei em uma cruz. E o interessante, queridos, é que a Bíblia diz que o Messias, o Senhor Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aqui nós temos exatamente um momento onde vêm os gentios, onde vêm os gregos, e existe um desejo no coração daqueles que não eram os escolhidos. Eles chegam e pedem: nós queremos ver Jesus. E na verdade, existe um clamor nesse mundo. Existe o clamor até hoje no coração das pessoas. Nós precisamos encontrar o Messias. Nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos encontrar aquele que realmente vai satisfazer a nossa alma. Nós precisamos encontrar o único que vai preencher o vazio que todo homem tem. A verdade, meus irmãos, é que todo homem precisa de Deus. Todo homem, toda mulher está buscando ver Jesus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam, o povo de Israel não o recebeu. E aí vem os gentios, vem os gregos e dizem: nós queremos ver Jesus. A verdade é que esse evangelho chega até nós, os gentios, aqueles que não tinham sido escolhidos, mas chega até nós, a partir do momento que pessoas como os gregos e tantos outros tiveram o desejo de ver Jesus. Por que é importante ver Jesus? Porque só Jesus pode transformar a nossa alma. Só o Senhor Jesus pode nos tocar de uma tal maneira que ninguém pode. Só o Senhor Jesus, o Filho do homem, aquele que esvaziou-se de si mesmo, aquele que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes veio, esvaziou-se de si mesmo, assumiu uma forma de servo. Só o Senhor Jesus pode nos tocar de uma maneira que nenhum outro pode. O Senhor Jesus tem poder. E a verdade é que chegam os gregos e dizem assim: nós queremos ver Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. E, queridos, nós precisamos entender que sempre quando tinha esse desejo, ou uma pessoa queria se achegar até Jesus, vocês lembram? Todas as vezes que a Bíblia fala de onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão. Precisava vencer a multidão. E eu imagino os gregos chegando até Filipe e dizendo assim: Filipe, dá uma forcinha, dá uma ajuda. Por quê? Porque nós precisamos chegar até Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. É tão interessante que dos gregos vieram os grandes pensadores, e mesmo em meio aos grandes pensadores, eles não encontraram respostas para o buraco da alma do homem. Mas o Senhor Jesus, ele é a resposta. E eles vêm até o Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz então que Filipe, ele começa de uma maneira a conversar com um e com outro para tentar levar essas pessoas até o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus fica sabendo que os gregos querem vê-lo, a Bíblia diz então que quando o Senhor se dirigiu aos discípulos que estavam comunicando isso, o Senhor Jesus, ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Está chegando o momento pelo qual eu vim. Está chegando o momento onde o amor de Deus será manifesto a todos. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho.
para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os gregos precisavam ver Jesus, os gentios precisavam conhecer Jesus, e quando esse pedido chega até Jesus, Jesus diz: está chegando a hora. Está chegando a hora aonde eu vou cumprir o propósito. Está chegando a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí o Senhor Jesus, ele faz uma explicação maravilhosa. Ele diz: nesse momento, o grão de trigo ele precisa cair na terra e ele precisa morrer. Porque se ele não morrer, ficará só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. O Senhor Jesus está dizendo: vocês querem me ver? Vocês me verão cumprindo o propósito. Vocês me verão servindo ao Deus que me enviou. Vocês me verão entregando a minha vida. É tão interessante, queridos, isso, porque Jesus realmente decidiu se entregar. Jesus, ele disse: ninguém tira a vida de mim. Ninguém tinha o poder de matar Jesus. Ninguém tinha o poder de prender Jesus. Ninguém tinha o poder de fazer nada contra o Senhor Jesus. Ele diz: ninguém tira a vida de mim. Mas Jesus nos amou de tal forma que ele diz: eu voluntariamente dou. Eu me rendo. Eu me entrego. Jesus nos amou a tal ponto de verter o seu sangue ali naquela cruz. Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Mas o Senhor Jesus decidiu se entregar por mim e por você. Ele disse: se eu, como um grão de trigo, eu vir até essa terra e não morrer, eu ficarei só. Mas eu decido me entregar. Eu decido dar a minha vida. Ninguém tira de mim, mas eu decido me entregar. E me entregar para quê? Preste atenção. Para produzir muito fruto. Para que a partir dessa entrega se levantem pessoas que entendam o que é propósito. Para que a partir dessa entrega se levantem pessoas que também vão entregar a sua vida pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus Cristo. E dentro desse entendimento ele diz: quem ama então a sua vida, perdê-la. Mas quem odeia a si mesmo, odeia a sua vida nesse mundo e se entrega, esse ganhará a vida eterna. Quem decidir cuidar da sua vida, perdê-la. Mas quem decidir entregar a sua vida, esse vai ganhar. Gente, que entendimento de propósito maravilhoso é esse? Aonde você diz: eu não vivo para mim mesmo, eu vivo por algo maior. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo pelo Cristo. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Eu não vivo mais para mim mesmo em torno daquilo que eu posso receber de Deus, não. Eu vivo por aquilo que eu já recebi. Eu vivo porque Ele já enviou o seu Filho. Eu vivo porque Ele já verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E não tem nada que eu possa fazer nesse mundo que eu possa quitar uma dívida que eu mesmo não poderia pagar. O Senhor Jesus já quitou a nossa dívida. Ele cravou naquela cruz. E qual é o entendimento a partir de agora? Eu vou me entregar e viver por algo maior. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Ninguém tirava a vida de Jesus, mas Ele decidiu se entregar. E aí o versículo 26, e é o versículo tema da mensagem hoje. Quando o Pai honra. Veja só que interessante. Quando ele está dizendo: se você quiser se preservar, você vai perder. Mas se você quiser entregar, você vai ganhar. E aí no versículo 26 ele diz:
Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, estará também ali o meu servo. Agora presta atenção nessa construção, nesse versículo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Queridos, tivemos domingo passado um culto tão especial de honra, né, onde nós honramos aqueles que servem, e isso é maravilhoso. Agora, toda a honra que nós podemos ter aqui nesse mundo, é um irmão muitas vezes nos trazendo palavras, nos honrando, ou nos dando um presente, nós fazendo isso para com os outros. Mas você tem noção que existe uma honra para quem serve? E esta honra vem do Pai? Gente, isso não tem como comparar. Mas interessante é que o Senhor Jesus, o que Ele está sinalizando para os seus discípulos? Nós precisamos levar salvação aos gentios. Os gregos querem me ver. Chegou o momento de cumprir propósito. E aí Ele diz, se você está comigo nessa, mesmo quando eu estiver no momento mais difícil, se alguém me serve, me siga. Aonde estão aqueles que vão seguir Jesus mesmo nos dias difíceis? Não somente quando Ele está multiplicando pães e peixes, não somente quando Ele está operando milagres. Aonde estão aqueles que têm um entendimento real e genuíno do Evangelho, que dizem, o Senhor Jesus está indo para o momento mais difícil? Você vai perceber no próximo versículo que Ele diz, a alma está angustiada. Passamos por momentos difíceis, o Senhor Jesus se entregou, o Senhor Jesus teve tal angústia de alma, que chegou a soar gotas de sangue. E qual foi o pedido do Senhor Jesus? Aqui no capítulo 12, Ele diz, agora vai começar o meu processo de entrega. Agora começará a via dolorosa. Se alguém me serve, me honre me seguindo. É tão interessante isso na Bíblia, serviço e honra. Porque se a gente só servir e não honrar, é falsidade, é hipocrisia. Se a gente só honrar e não servir, concordo que também é falsidade. Eu honro, mas eu não faço. É mais ou menos assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então eu honro, mas na verdade nós não estamos juntos. E qual é o entendimento bíblico? Serviço e honra precisam andar juntos. Se simplesmente eu servir e não honrar, não passa de uma religiosidade. Se eu somente honrar e não servir, não passa de uma hipocrisia, de uma falsidade. Eu falo que eu honro, e muitas vezes ministramos isso alguns domingos atrás. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu servir, o seu coração está longe de mim. O que na verdade o Senhor espera de nós cristãos nessa caminhada? Precisamos honrar e servir. Servir e honrar. E quando essas duas coisas estão caminhando juntas na vida do cristão, o que nós temos como promessa do Pai? O Pai nos honrará. É interessante, quando a Bíblia fala a respeito de servir, e aqueles que servem honrando aqueles ao qual eles estão servindo, a Bíblia diz, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher. Eu quero realmente chamar a tua atenção. Se nós formos com Jesus até o fim, meus queridos, se nós não ficarmos titubeando no meio do caminho, se nós não ficarmos entre dois pensamentos, se realmente nós caminharmos com Jesus até o fim, mesmo nos dias bons, mesmo no dia da angústia, mesmo no dia da cruz, mesmo no dia da dificuldade, se nós não nos afastarmos do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, o meu Pai vai honrar aquele que me serve.
o meu Pai vai honrar aqueles que também me honram. Que versículo maravilhoso é esse? Se alguém me serve, me siga. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. E eu creio que até hoje o Senhor está falando isso para os seus filhos. Se você me serve, me siga. Se você me serve por onde eu for, siga as minhas pegadas. E isso é extremamente importante para os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos seguir Jesus. Onde Ele estiver, nós precisamos estar também. Mas vocês conhecem a história. No versículo 27, o Senhor Jesus ele começa a falar aonde Ele queria que os discípulos estivessem com Ele. Ele diz, agora a minha alma está angustiada. E o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. É angústia? É difícil? Dias de tribulação? O dia da cruz? Mas o Senhor Jesus diz, será que eu vou pedir para o Pai me livrar dessa hora? Não. Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim. Eu vim para esse momento. Eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. O Senhor Jesus está dizendo para Deus, glorifica o teu nome a partir da minha entrega. Eu vou me entregar para que o teu nome seja glorificado. Eu vou até aquela cruz, mesmo que a minha alma está angustiada. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Angústia. E o Senhor Jesus aqui, nesse momento, Ele estava mostrando para os discípulos. Vocês estão caminhando comigo e agora nós estamos no tempo dos milagres. Eu acabei de ser ungido. Acabaram de gritar para mim, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esses mesmos que gritaram para mim, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, daqui a pouco eles estarão gritando, crucifica-o. E aí Jesus diz para os seus discípulos, o que eu espero de vocês? Onde eu estiver, estejam comigo. Agora a gente sabe, você conhece a história. Filipe que arquitetou tudo aquilo, os gregos tinham falado com ele, Filipe não conseguiu ficar aos pés da cruz. Filipe não conseguiu seguir o Senhor Jesus, no dia da angústia do Senhor Jesus. André também ouviu isso, e André não conseguiu seguir. A verdade é que de todos os discípulos, só teve um que entendeu essa palavra. João. João, e aí interessante, você nunca verá o Senhor Jesus falando que ele era o discípulo amado. Mas você verá João se colocando como discípulo amado. Ou seja, ele entendeu de tal forma, Deus me ama. E Deus me ama tanto, que eu não vou deixar o meu Jesus no dia mais difícil dele. Filipe ouviu o Senhor Jesus falando, vai comigo até o fim. André, vai comigo até o fim. Os próximos dias serão difíceis, a minha alma está angustiada, mas não me abandone. Continua me seguindo. E aí, Jesus ainda deixa uma promessa, aquele que me seguir, aquele que estiver aonde eu estou, aquele que acompanhar as minhas pegadas, ainda vai receber uma honra do Pai. E na verdade, o único que entendeu isso foi João. Mas entendeu por quê? Ele compreendia o tamanho do amor de Jesus por ele. Deixa eu falar algo muito sério. Quanto mais você entender o amor de Deus por você, mais você vai se entregar. Quanto mais você entender o quanto Deus te ama, você vai parar de viver para você mesmo. Você vai começar a viver por algo maior. E ainda no meio de tudo isso,
nós temos o privilégio de caminharmos com Jesus até os últimos dias da nossa vida, entregarmos a nossa vida para Ele. E ainda o texto diz: e o meu Pai vai honrar aquele que me segue. Nós podemos receber honras de muitas pessoas. Nós podemos receber a honra que vem do mundo. Nós podemos receber a honra pelos grandes feitos. Mas tem uma honra que vem dos céus. E o Senhor Jesus está dizendo: aqueles que me seguem, o Pai honrará. Veja só que interessante, meu querido. O Senhor Jesus diz: glorifica o teu nome, Deus, a partir da minha entrega. Sabe, a maioria das pessoas lembram quando Jesus foi batizado e veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho. No momento do batismo, veio e desceu o Espírito Santo como pomba sobre ele, e ele ouviu uma voz dos céus, do Senhor Jesus: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Mas poucas pessoas lembram que aqui também teve uma palavra de Deus. Veja só que maravilhoso esse capítulo. Jesus está trazendo, agora vai começar uma transição. Eu vim aqui operando milagres, eu vim aqui fazendo grandes coisas, agora vai começar a minha entrega. No batismo ali, a partir do batismo, começa o seu ministério. E o Senhor Jesus vai atraindo as multidões, e agora Ele está dizendo: agora vai começar a minha entrega. E quando começa a entrega, agora minha alma está angustiada, agora vem os dias difíceis. A Bíblia diz também que veio uma voz do céu. E a voz do céu disse para o Senhor Jesus: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali ao redor pensou: acho que é um trovão. E aí a Bíblia diz que mais uma vez a voz vem. Fala com Jesus quando? No dia onde ele precisa tomar a decisão: eu vou cumprir propósito. Deixa eu falar algo muito sério para você, meu irmão. Deus tem um propósito para você. Deus não te criou para você viver uma vida onde você vai nascer, crescer, engordar, ficar calvo e no final dos dias falecer. Que propósito, que sentido? Viver somente para correr atrás do pão todos os dias? Deus te criou com um propósito. E quando a gente entende quão amado fomos ao ponto de um pai entregar o seu filho para morrer por nós, você começa a dizer assim: tem um propósito maior para a minha vida. E se tenho dificuldade ou estou angustiado para cumprir o propósito, deixa eu te dizer, sempre terá uma voz que vem do alto, para que você possa se conectar com o chamado e o propósito de Deus para você. No dia da angústia do Senhor Jesus, teve uma voz que disse: você está decidindo se entregar para que o meu nome seja glorificado? Deus diz para ele: eu te glorificarei. Eu te darei um nome que está acima de todo nome: Jesus. Cumprir propósito. Veja só que interessante. Quando a multidão fica ali pensando: foi um trovão? Foi anjo? O que aconteceu? O Senhor Jesus diz assim, versículo 30, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento desse mundo ser julgado. Agora o seu príncipe será expulso. E aí presta atenção. Que versículo maravilhoso esse, meus queridos. E eu, quando for levantado na cruz. Você vai ver, eu não vou, por causa do nosso horário, sei que está todo mundo querendo almoçar com o pai hoje, né? Pensando, já vou pegar costela, vou fazer frango. Presta atenção na palavra, que mais 5 minutos eu te libero. Né? Esquece o frango, a costela, daqui a pouco você se vira com isso. Né? Mas veja que versículo maravilhoso. Jesus diz: quando eu for pregado naquela cruz, quando eu for levantado da terra,
eu atrairei todos a mim. Como que começa essa passagem? Com os gregos dizendo: nós queremos te ver. Como que termina essa passagem com Jesus dizendo: a hora que eu for pregado na cruz, eu atrairei todos a mim. Você está aqui essa manhã, talvez você veio para a consagração do seu neto, consagração do seu sobrinho. Eu não sei porque que você entrou aqui essa manhã, mas eu quero dizer, foi o Senhor Jesus que te atraiu para estar aqui. E o Senhor Jesus te atraiu essa manhã para dizer: eu tenho um propósito para você. Se você decidir me servir, caminhar comigo, e onde eu estiver aquele que está me servindo, chegará um momento onde o Pai o honrará. É uma honra que não vem de homem, é uma honra que vem de Deus. O Senhor Jesus essa manhã está nos chamando a nos conectarmos com o nosso propósito, a nos conectarmos com a razão da nossa existência. Deus não te chamou, preciso te dizer isso, para ter somente uma vida natural. Deus te chamou para ter uma vida sobrenatural. Você é corpo, você é alma, você é espírito, e tem algo que vem dos céus para você, tem uma voz que vem dos céus para você. O Senhor Jesus diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Todos a mim. O Senhor Jesus está nos atraindo essa manhã. Quero ler mais um versículo e com esse eu termino. Eles perguntam: quem é esse filho do homem? E Jesus responde: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, versículo 36, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Ali está bem diferente. Beleza. Depois de dizer isso, Jesus, é que para mim está dividido aqui. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Veja só que maravilhoso. Jesus diz: vocês estão comigo. E ainda mais um pouco vocês têm a luz. Andem enquanto vocês tenham a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Essa manhã você está tendo a oportunidade de ouvir sobre Jesus, de ouvir sobre um Deus Pai que entregou o seu Filho para morrer por nós. Essa manhã você está tendo a oportunidade de pensar: como está a sua vida? Eu estou na luz, eu estou seguindo Jesus. Nós não queremos ser como aqueles discípulos que, mesmo caminhando com Ele, o abandonaram no momento onde Ele estava cumprindo o propósito. Nós queremos ser como João, que foi até o fim, que se entregou, que entendeu o propósito, que entendeu que poderia viver por algo maior. A verdade, todos que estão aqui essa manhã estão sendo convidados pelo Espírito a viver algo maior. E o Senhor Jesus está dizendo: enquanto tem luz, tome decisão. Enquanto a luz, enquanto é dia, em outro texto ele diz: enquanto é dia, façamos as obras daquele que nos enviou. Preciso te dizer, meu irmão, essa manhã, o Senhor Jesus não te chamou somente para vir no domingo na igreja e viver uma vida distante dele durante a semana. O Senhor Jesus nos chamou para caminharmos com Ele todos os dias, para entendermos propósito e para estarmos dispostos a entregar a nossa vida. Eu sinto essa manhã de uma maneira muito forte. O Senhor está nos conectando com o propósito dEle. Eu quero que nesse momento você se coloque em pé.
Quero chamar os músicos. Te amo, lindão, te amo também. O Senhor Jesus diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Também te amo, meu lindão. Quando Jesus vai fazer o resumo de todo esse ensinamento, do capítulo 12, veja quais são as palavras dele. Versículo 44. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Como é o mandamento de Deus para nós? Ele quer que todos cheguem na vida eterna. Deus não planejou a morte eterna para nós. Deus planejou vida. Mas para que a vida eterna se manifeste, precisa ter entrega. Precisa entregar a sua vida. Nessa manhã, eu quero dar a oportunidade de você se entregar para o Senhor Jesus. Se tiver alguém aqui que tem esse desejo. Talvez, como eu disse, você veio visitar a igreja. Talvez você veio para o momento da apresentação. Mas de alguma maneira Deus está falando com você. E falando com você de tal forma que você está decidindo: eu vou me entregar e eu vou seguir Jesus até o fim. Agora preste atenção. Esse texto não é somente para aqueles que querem entregar a sua vida para ter a vida eterna. Não. Mas esse texto também, o Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos e dizendo: você já entregou a sua vida para mim? Você é meu discípulo? Você caminha comigo? Decida ir comigo até o fim. Ele estava dizendo aos discípulos: nós teremos dias de angústia, mas vai ser no dia da angústia, quando eu for levantado, que eu vou atrair todos a mim. Os gregos querem me ver? O meu evangelho será pregado a todas as nações. Talvez tem pessoas essa manhã, você já entregou a sua vida para Jesus, mas agora você vai tomar a decisão de entregar todos os teus dias. E você vai dizer: todos os dias da minha vida são dele. Eu vou viver para ele. Onde ele estiver, eu vou segui-lo. Ele está me atraindo para um propósito maior. O meu coração está queimando por ele. E onde o meu Deus estiver, ali eu estarei. Aquele que me serve, diz o Senhor Jesus, este me siga. E no devido tempo, o Pai o honrará. Eu creio que nós temos esses dois grupos de pessoas aqui essa manhã. Pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus. E pessoas que talvez já tiveram essa
já fizeram essa oração, mas pessoas que agora estão dizendo: eu me entrego para esse propósito maior. Eu vou cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Eu decido me entregar. E estes, a Bíblia diz, o Pai honrará. Às vezes a honra não virão das pessoas, às vezes até as pessoas à nossa volta podem até questionar o nosso nível de entrega e falar: é fanático demais, é exagerado. Podem questionar. Nós decidimos nos entregar, e onde Jesus estiver, nós queremos estar ali também. Quero que você feche os teus olhos nessa hora. Eu vou fazer 2 orações. Primeiro, se tiver alguém aqui, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, mas hoje, nesse Dia dos Pais, você percebeu: tem um pai que me ama, e eu quero me entregar para esse amor. Como que eu faço isso, pastor? Você precisa se arrepender dos teus pecados, da vida que você vivia para você mesmo. O próprio Senhor Jesus, quando Ele veio pregando sobre arrependimento. Quando o batismo do Espírito Santo vem, Pedro se levanta e diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós os tempos de refrigério vindos da parte do Senhor, e Ele vos envia o renovo, Ele vos envia o Cristo. Toda vez que nós decidimos nos arrepender da vida de pecado que vivemos, o Senhor Jesus vem com perdão sobre nós, e nós podemos nos entregar para Ele. Tem alguém aqui essa manhã que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Se tiver alguém aqui essa manhã, onde você está, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Você que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero me entregar. Levante bem alto para que eu possa te ver. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida? Amém, estou te vendo. Amém, estou vendo. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Estou te vendo lá atrás. Que Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida? Você que levantou a sua mão, eu quero que nessa hora você faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, eu senti o Senhor me chamando. Eu senti o Senhor me chamando. Nessa manhã eu me aproximei da luz. Nessa manhã eu me aproximei da luz. E eu te digo que eu não quero mais viver nas trevas. Eu te digo que eu não quero mais viver nas trevas. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu te recebo como único Senhor, como meu único Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu declaro que eu viverei a partir de hoje para Te servir. Eu entrego meu coração a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Também quero fazer mais uma oração. Tem pessoas que ouviram essa ministração hoje e o teu coração está queimando para viver algo maior. Você está dizendo no seu coração, é o Senhor falando com você e dizendo: não viva somente uma vida natural, eu tenho um plano maior para você. Eu quero te usar com mais intensidade. Eu quero que você siga os meus passos. Aonde eu estiver, estarão os meus servos. E se os meus servos estiverem comigo na jornada, no propósito, para algo maior, o meu Pai vai honrá-los. Eu sei que você já teve uma experiência de entregar a sua vida a Jesus, mas agora você vai entregar os teus serviços. Você vai dizer assim: eu te servirei. Eu vou cumprir o propósito que o Senhor tem para mim.
Sabe, muitas vezes nós estamos tão distraídos e tem o Espírito nos chamando, tem o Senhor dizendo: façam algo enquanto vocês estão na luz, façam algo enquanto é dia, façamos as obras daquele que nos enviou. Se você esta manhã está sentindo o teu coração queimar, eu também quero que você levante bem alto a sua mão, em sinal de rendição e de entrega. E eu quero que você que já conhece Jesus, você vai começar a fazer a tua oração. Você vai se dizer: Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu não te deixarei. Mesmo no dia da adversidade eu estarei contigo. Se te mostras fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. Não, nós não queremos estar entre estes que te deixaram, que te abandonaram. Não! Nós iremos até o fim.